Uma faxineira invisível aceita uma aposta impossível do patrão milionário para traduzir documentos misteriosos. O que ele descobre sobre ela muda tudo. Quando papéis internacionais chegam em idioma desconhecido, o empresário arrogante oferece seu salário inteiro como zombaria. Mas ela aceita o desafio e revela um passado que ninguém esperava. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Hoje nossa história acontece em Curitiba. O ruído ensurdecedor das impressoras ecoava pelo 23º andar do edifício empresarial mais imponente de Curitiba, onde Roberto Mendes comandava sua empresa de importação como um imperador moderno. Aos 42 anos, seus ternos italianos custavam mais que o salário anual da maioria de seus funcionários. E sua arrogância era tão palpável quanto o aroma artificial do ambientador corporativo que tentava mascarar o cheiro de estresse e medo que permeava os corredores de mármore frio. Marina Santos deslizava silenciosamente pelos escritórios com seu uniforme azul simples, carregando o balde e os produtos de limpeza, como se fossem instrumentos de uma sinfonia invisível que tocava há exatos 2 anos. Aos 43 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de ser transparente, de limpar ao redor das pessoas como se fosse um fantasma benevolente que mantinha o mundo corporativo funcionando sem jamais ser vista ou reconhecida. Naquela manhã de março, quando o cheiro penetrante dos escapamentos de ônibus se misturava com a brisa fria das montanhas paranaenses, Roberto estava particularmente irritado com um atraso na entrega de documentos importantes. Suas veias saltavam no pescoço enquanto gritava ao telefone com fornecedores, e cada funcionário que passava por sua sala era contemplado com olhares que poderiam derreter vidro. Marina passou pela porta entreaberta, carregando uma lixeira cheia, e por um momento seus olhos encontraram os de Roberto através do reflexo da janela. Ele nem sequer registrou sua presença, continuando a vociferar sobre incompetência e atrasos, enquanto ela seguiu em frente, mantendo o mesmo ritmo silencioso que caracterizava todos os seus movimentos. "Estes imbecis não sabem fazer nada direito", gritou Roberto, batendo o punho na mesa de mogno importado. "Como é que uma empresa pode sobreviver cercada de incompetentes?" Patrícia Oliveira, sua secretária de 35 anos, entrou na sala com uma expressão cautelosa, carregando uma pilha de papéis que fazia seu coração acelerar de ansiedade. Ela havia aprendido a decodificar os humores de Roberto pela intensidade de seus gritos, e hoje o barômetro emocional estava no vermelho escuro. "Senhor Mendes", disse ela com voz cuidadosamente controlada, "chegou uma correspondência internacional urgente. O entregador disse que é extremamente importante e precisa de resposta imediata." Roberto arrancou os documentos de suas mãos com uma brutalidade desnecessária, e sua expressão mudou de irritação para perplexidade enquanto folheava as páginas. Os papéis estavam cobertos de símbolos indecifráveis, com carimbos oficiais que pareciam importantes, mas completamente incompreensíveis. "Que diabos é isso?", murmurou, virando as páginas de um lado para outro, como se isso pudesse magicamente tornar o texto legível. "Em que idioma está escrito? Húngaro? Romeno? Não faço a menor ideia." Marina, que estava limpando a mesa de centro na sala adjacente, ouviu perfeitamente a conversa através da porta aberta. Seus movimentos com o pano de limpeza não hesitaram nem por um segundo, mas algo em seus olhos mudou, como se uma luz distante tivesse se acendido em um quarto escuro por muito tempo abandonado. O desespero de Roberto crescia a cada minuto. Ele ligou para 3 agências de tradução diferentes apenas para descobrir que nenhuma tinha tradutores disponíveis para línguas do leste europeu. O prazo mencionado nos documentos, que ele conseguiu identificar através de números em meio ao texto estrangeiro, indicava que restavam apenas algumas horas para uma resposta oficial. "Maldição!", explodiu ele,
jogando os papéis no ar e vendo-os se espalharem pelo chão como folhas mortas. Como é possível que numa cidade como Curitiba não exista um único tradutor competente quando preciso? Foi então que sua frustração se transformou em algo muito mais sinistro. Seus olhos brilharam com a malícia característica de quem encontrou uma forma de descarregar sua raiva em alguém mais fraco, e ele marchou até a porta de sua sala como um general prestes a declarar guerra. "Atenção, todos!" gritou ele para o escritório inteiro, fazendo todas as conversas cessarem instantaneamente. "Tenho aqui documentos internacionais que precisam ser traduzidos urgentemente. Estou oferecendo meu salário mensal inteiro para qualquer um de vocês gênios que conseguir decifrá-los." Um silêncio pesado desceu sobre o ambiente, quebrado apenas pelo zumbido das lâmpadas fluorescentes e o distante barulho do trânsito de Curitiba lá embaixo. Os funcionários se entreolharam com expressões que misturavam constrangimento e segunda mão de vergonha, reconhecendo a proposta como mais uma das humilhações públicas características de Roberto. Marina estava no fundo do escritório, organizando suprimentos de limpeza, quando ouviu a generosa oferta. Ela parou o que estava fazendo e virou-se lentamente, seus olhos percorrendo as faces desconfortáveis dos colegas antes de se fixarem no rosto vermelho de Roberto. E então, para o choque absoluto de todos os presentes, ela falou: "Eu aceito o desafio." A voz dela cortou o silêncio como uma lâmina afiada, clara e firme, sem um traço da submissão que todos esperavam ouvir. Roberto piscou várias vezes, como se não conseguisse processar que a faxineira invisível tinha não apenas falado, mas aceito publicamente sua oferta cruel. "Perdão?" disse ele, sua voz carregada de incredulidade e desprezo. "Você disse alguma coisa?" Marina largou o pano de limpeza sobre o carrinho e caminhou até o centro do escritório com uma postura ereta que ninguém havia visto antes. Seus passos ecoavam no mármore com uma determinação que fazia o coração de todos os presentes acelerar de expectativa. "Eu disse que aceito o desafio", repetiu ela, sua voz ganhando uma autoridade que parecia emergir de algum lugar profundo e há muito tempo esquecido. "Posso traduzir seus documentos." A risada de Roberto ecoou pelo escritório como o latido de um cão raivoso. "Você? Uma faxineira? Vai traduzir documentos internacionais? Do que você está falando?" Mas quando Marina se aproximou da mesa onde os papéis estavam espalhados e pegou uma das páginas, algo extraordinário aconteceu. Suas primeiras palavras no idioma estrangeiro fluíram com uma perfeição que não podia ser fingida, pronunciando sons complexos com uma naturalidade que fez todas as mandíbulas caírem e todas as risadas morrerem instantaneamente na garganta dos espectadores atônitos. "Esa documentum a magyar örökség, hivatalból származik", disse ela com perfeita pronúncia húngara, fazendo Roberto recuar instintivamente. "É sürgos valastigen jel, a örökség ügyben." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o bater dos corações individuais de cada pessoa presente. Roberto olhou para Marina como se ela tivesse acabado de se transformar em uma criatura mítica diante de seus olhos. E pela primeira vez em anos, ele não tinha absolutamente nada a dizer. Em uma manhã que havia começado como qualquer outra na rotina corporativa de Curitiba, o mundo de Roberto Mendes estava prestes a ser virado completamente de cabeça para baixo por uma mulher que ele havia ignorado por 2 anos inteiros e que agora se revelava possuir exatamente aquilo que ele mais desesperadamente precisava. Marina segurou os documentos com mãos firmes e em seus olhos brilhava uma determinação que havia sido forjada em anos de dignidade silenciosa e necessidade maternal. A aposta cruel de Roberto estava prestes a se transformar na maior lição de humildade de sua vida, e nem ele nem qualquer pessoa presente naquele escritório fazia a menor ideia de quão profundamente suas vidas estavam prestes a mudar. Os documentos húngaros em suas mãos continham segredos que transformariam não apenas sua situação financeira, mas toda a dinâmica de poder daquele ambiente corporativo tóxico, iniciando uma jornada que levaria 2 mundos completamente diferentes a se chocarem de maneira espetacular e irreversível. Marina respirou fundo,
sentindo o peso de anos de humilhação se transformando em combustível para uma coragem que ela não sabia que ainda possuía. Isabela, sua filha diabética de 16 anos, precisava de insulina importada e tinha sonhos de se tornar médica. Carlos, seu marido motorista de aplicativo, trabalhava 18 horas por dia para complementar a renda familiar. E ela, uma ex-professora universitária especialista em línguas do leste europeu, estava prestes a mostrar para Roberto Mendes e para todo aquele escritório que aparências podem enganar de forma absolutamente espetacular. A transformação tinha começado e não havia mais volta. Roberto observava Marina com uma mistura de choque e suspeita crescente, como se estivesse presenciando um truque de mágica que desafiava todas as leis da realidade que ele conhecia. Ao redor do escritório, funcionários haviam abandonado completamente suas tarefas para observar o confronto surreal entre o patrão milionário e a faxineira que acabara de falar húngaro fluente. "Como é que você..." começou Roberto, mas as palavras morreram em sua garganta quando Marina começou a traduzir o primeiro parágrafo dos documentos com uma facilidade que beirava o sobrenatural. "Este documento é da Secretaria de Heranças húngara", disse ela, sua voz ganhando uma confiança professoral que fez vários funcionários se inclinarem para a frente em suas cadeiras. Refere-se a uma herança deixada por um cidadão húngaro chamado Istvan Mendes para seu sobrinho brasileiro Roberto Mendes, residente em Curitiba, Paraná. O rosto de Roberto perdeu toda a cor, como se alguém tivesse acabado de lhe dizer que ele tinha apenas 24 horas de vida. Ele arrancou os documentos das mãos de Marina com uma brutalidade desnecessária, estudando os papéis como se pudesse fazer as letras mudarem de forma através da força de sua vontade. "Istvan Mendes", murmurou ele, sua voz soando estranha e distante. "Eu nunca ouvi falar de nenhum Istvan Mendes. Não conheço nenhum tio húngaro." Marina continuou lendo os documentos com a mesma facilidade com que outras pessoas leem jornal, e cada palavra que saía de sua boca era como uma bomba explodindo no mundo ordenado de Roberto. A herança incluía não apenas 15 milhões de euros em conta bancária, mas também propriedades históricas valiosas em Budapeste. "O prazo para reivindicação é hoje", disse ela, verificando o relógio na parede. "Você tem exatamente 6 horas para enviar uma resposta oficial confirmando sua identidade e parentesco, ou a herança será destinada a outros herdeiros contestantes." A palavra contestantes fez Roberto engasgar com o próprio ar. De repente, a realidade da situação o atingiu como um trem em alta velocidade. Ele estava potencialmente perdendo milhões de euros por não conseguir ler húngaro, e a única pessoa capaz de ajudá-lo era exatamente aquela que ele mais havia humilhado e desprezado durante os últimos 2 anos. "Outros contestantes?" perguntou ele, sua voz saindo mais aguda do que o normal. "Que outros contestantes?" Marina virou a página e continuou traduzindo com a mesma naturalidade desconcertante. "Uma mulher chamada Esther Kovacs, que alega ter sido companheira de fato de Istvan por 10 anos, e 2 primos distantes que apresentaram promessas verbais e testemunhas. Todos estão disputando a herança." O mundo começou a girar ao redor de Roberto. 15 milhões de euros, propriedades em Budapeste, um tio que ele nem sabia que existia, e contestantes internacionais que poderiam roubar tudo se ele não agisse imediatamente. "Você", disse ele olhando para Marina, como se ela fosse simultaneamente sua salvação e sua perdição. "Você realmente consegue traduzir isso tudo?" "Perfeitamente", respondeu ela. E pela primeira vez em 2 anos, Roberto ouviu algo em sua voz que nunca havia notado antes. Autoridade intelectual absoluta. "Húngaro é minha especialidade. Também falo tcheco, polonês, romeno e búlgaro fluentemente." Patrícia, que havia permanecido paralisada durante toda a cena, finalmente encontrou sua voz. "Marina", disse ela, sua própria surpresa evidente no tom. "Como você aprendeu todas essas línguas?" Foi então que a verdadeira bomba explodiu. "Eu era professora titular de línguas do leste europeu na Universidade Federal do Paraná", disse Marina, e suas palavras caíram sobre o escritório como granizo em um teto de lata. "Doutora em linguística comparada com especialização em línguas uralo-altaicas. Fui demitida há 2 anos
por denunciar um esquema de venda de diplomas para estrangeiros. O silêncio que se seguiu foi tão completo que se podia ouvir o zumbido dos computadores e o distante barulho dos elevadores no prédio. Roberto olhou para Marina como se ela tivesse acabado de confessar ser uma agente secreta internacional, enquanto todos os outros funcionários tentavam processar a informação de que a mulher invisível que limpava suas lixeiras todos os dias era, na verdade, uma das pessoas mais qualificadas do escritório. "Você é, doutora?" perguntou Roberto, sua voz mal saindo como um sussurro. "Sim", disse Marina simplesmente. "E se você quiser recuperar essa herança, vai precisar da minha ajuda. Não apenas para traduzir os documentos, mas para navegar todo o processo legal húngaro, que é extremamente complexo e cheio de armadilhas para estrangeiros." Roberto sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Por 2 anos ele havia tratado uma doutora em linguística como se fosse menos que mobília, enquanto ela silenciosamente limpava ao redor dele, ouvindo suas ligações de negócios, observando suas operações, absorvendo informações sobre sua empresa como uma esponja invisível. "Por que você está trabalhando como faxineira se é doutora?" perguntou ele, ainda lutando para processar a realidade surreal da situação. A expressão de Marina se endureceu ligeiramente, e pela primeira vez, Roberto viu uma centelha de dor real em seus olhos. "Porque minha filha Isabela tem diabetes tipo 1 e precisa de insulina importada para sobreviver. Quando fui demitida da universidade por questões éticas, perdemos nosso plano de saúde. Este emprego me garante cobertura médica para ela." As palavras atingiram Roberto como uma bofetada moral. De repente, ele compreendeu que durante 2 anos havia observado uma mãe desesperada sacrificar sua dignidade profissional e suportar humilhações diárias para manter sua filha viva. E agora, essa mesma mulher era sua única esperança de recuperar uma fortuna que ele nem sabia que existia. "Isabela quer ser médica", continuou Marina, sua voz carregada de orgulho maternal. "É a melhor aluna de sua turma, mas sem tratamento adequado, ela não tem como focar nos estudos para o vestibular." Roberto olhou ao redor do escritório, vendo os rostos de seus funcionários, que o observavam com uma mistura de curiosidade e julgamento silencioso. Por 2 anos ele havia se considerado superior a todos eles, mas agora descobria que a pessoa mais qualificada do ambiente era exatamente aquela que ele mais havia menosprezado. "Marina", disse ele, e pela primeira vez em anos havia algo próximo à humildade em sua voz. "Eu preciso da sua ajuda, não apenas para traduzir, mas para entender todo esse processo. Você me ajudaria?" Marina olhou para ele por um longo momento, e Roberto pôde ver décadas de dignidade ferida se digladiando com necessidade prática em seus olhos. Ela pensou em Isabela, em Carlos trabalhando 18 horas por dia, em todos os sonhos que haviam sido forçados a adiar por causa de circunstâncias cruéis. "Eu vou ajudá-lo", disse ela finalmente, "mas com condições." Roberto engoliu em seco. "Que condições?" "Primeiro você vai honrar sua aposta. Seu salário mensal inteiro vai para mim, conforme prometido na frente de todos." "Concordo", disse Roberto rapidamente. "Segundo, enquanto estivermos trabalhando juntos neste caso, você vai me tratar com o respeito que qualquer profissional merece. Nada de gritos, humilhações ou tratamento degradante." Roberto assentiu, embora fosse visível o esforço que isso representava para ele. Terceiro", disse Marina, sua voz ganhando uma firmeza que fez todos no escritório se inclinarem para a frente. "Quando isso acabar, independentemente do resultado, eu quero que você forneça uma carta de recomendação detalhada sobre minhas competências linguísticas e profissionais. Vou usar isso para voltar ao mercado acadêmico." Roberto olhou para ela, vendo pela primeira vez não uma faxineira, mas uma profissional altamente qualificada que havia sido forçada pelas circunstâncias a aceitar um trabalho muito abaixo de suas capacidades. A ironia da situação não estava perdida para ele. O homem que se considerava superior a todos precisava implorar por ajuda da mulher que havia tratado como invisível. "Aceito todas as suas condições", disse ele, estendendo a mão para ela. "Parceiras?" Marina olhou para a mão estendida por um momento antes de apertá-la firmemente. "Parceiros", corrigiu ela.
E agora vamos trabalhar. Temos 5 horas e 43 minutos para salvar sua herança. Enquanto os dois se dirigiam para a sala de Roberto, para começar o processo complexo de reivindicação internacional, todos os funcionários do escritório permaneceram em silêncio, ainda processando o que haviam presenciado. A faxineira invisível havia se transformado em uma profissional indispensável, e o patrão arrogante havia sido forçado a confrontar sua própria ignorância de uma forma que mudaria para sempre a dinâmica daquele ambiente corporativo. Em casa naquela noite, Marina contaria para Carlos e Isabela sobre o dia mais surreal de sua vida, enquanto em outro apartamento de Curitiba, Roberto olharia para o teto sem conseguir dormir, percebendo que sua visão de mundo havia sido despedaçada por uma mulher que ele havia ignorado por 2 anos inteiros. A herança húngara era apenas o começo. A verdadeira transformação estava apenas começando. Os próximos 5 dias foram uma montanha-russa emocional, que testou todos os limites de Roberto e Marina. Trabalhando lado a lado na sala de Roberto, eles mergulharam em um labirinto burocrático húngaro que exigia não apenas fluência no idioma, mas conhecimento profundo sobre leis internacionais de sucessão, documentação consular e procedimentos diplomáticos. Marina revelou-se uma verdadeira especialista, navegando através de sites governamentais húngaros com a mesma facilidade com que outras pessoas checam e-mails. Suas mãos voavam sobre o teclado enquanto traduzia documentos, preenchia formulários complexos e se comunicava por videoconferência com oficiais em Budapeste. O consulado húngaro em São Paulo pode autenticar nossa documentação, explicou ela para Roberto, que observava cada movimento dela com fascínio crescente. Mas precisamos viajar até lá pessoalmente, com todos os documentos originais. Nada pode ser feito digitalmente para heranças dessa magnitude. Roberto assentiu, ainda se acostumando com o fato de que suas decisões empresariais agora dependiam completamente do conhecimento de alguém que ele havia tratado como mobília por 2 anos. A ironia era tão intensa que chegava a ser fisicamente dolorosa. Durante as longas horas de trabalho, conversas inevitáveis começaram a fluir entre eles. Roberto descobriu que Marina não apenas falava 5 línguas fluentemente, mas também havia publicado 3 livros acadêmicos sobre linguística comparada e havia sido convidada para conferências internacionais em universidades europeias. "Por que você nunca disse nada?", perguntou ele durante uma pausa para café, genuinamente curioso. "Durante 2 anos, você me ouviu lutando com fornecedores internacionais, tendo dificuldades com documentos em línguas estrangeiras. Por que nunca se ofereceu para ajudar?" Marina o olhou com uma expressão que misturava tristeza e ironia amarga. "Roberto, em 2 anos, você nunca me dirigiu uma única palavra que não fosse uma ordem relacionada à limpeza. Você me tratava como se eu fosse um robô programado para esfregar chão. Como eu poderia oferecer ajuda profissional para alguém que nem sequer reconhecia minha humanidade?" A verdade das palavras dela o atingiu como um soco no estômago. Roberto foi forçado a confrontar anos de comportamento cruel e desdenhoso, vendo-se refletido nos olhos de alguém que havia sofrido diretamente com sua arrogância. Eu não percebia", murmurou ele, embora soubesse que essa desculpa era patética. "Você não percebia porque não queria perceber", disse Marina com uma honestidade brutal que o fez encolher-se. "É mais fácil tratar pessoas como objetos quando você precisa se sentir superior a elas." Enquanto trabalhavam, Roberto gradualmente descobriu mais detalhes sobre a vida de Marina. Isabela estava no 3º ano do ensino médio e sonhava em estudar medicina na UFPR, a mesma universidade onde Marina havia lecionado. Carlos trabalhava como motorista de aplicativo das 5 da manhã até as 11 da noite, dormindo apenas 5 horas por dia para garantir que a família tivesse renda suficiente para complementar o salário de faxineira de Marina. "Vocês fazem todo esse sacrifício para manter o plano de saúde de Isabela?", perguntou Roberto, começando a compreender a magnitude do sacrifício familiar. "A insulina que ela precisa custa R$ 800 por mês", explicou Marina. "Sem plano de saúde seria impossível. E ela precisa de consultas regulares com endocrinologista, exames de sangue constantes, equipamentos de monitoramento.
É uma questão de vida ou morte, literalmente. Roberto sentiu uma onda de vergonha tão intensa que teve dificuldade para respirar. Durante 2 anos, ele havia humilhado uma mãe que estava lutando para manter sua filha viva, tratando-a como se fosse menos que humana, enquanto ela suportava tudo em silêncio para garantir tratamento médico para sua família. No terceiro dia de trabalho conjunto, chegaram notícias perturbadoras de Budapeste. Os contestantes haviam contratado advogados agressivos e estavam questionando a legitimidade da reivindicação de Roberto, alegando que ele não tinha como provar seu parentesco com Istvan Mendes. Eles estão pedindo exames de DNA e documentação genealógica que remonte a pelo menos 3 gerações, explicou Marina após uma longa conversa telefônica em húngaro com oficiais do consulado. E há uma complicação adicional. Precisamos viajar para Budapeste pessoalmente para o procedimento final. Budapeste? Perguntou Roberto, sentindo o estômago se revirar. Nós dois? Sim, confirmou Marina. As leis húngaras exigem que tanto o herdeiro quanto seu representante legal certificado compareçam pessoalmente para heranças internacionais dessa magnitude. E eu sou oficialmente sua representante linguística e cultural neste processo. A ideia de viajar para o exterior com Marina era simultaneamente aterrorizante e necessária para Roberto. Ele havia passado a vida inteira se considerando um homem cosmopolita e sofisticado, mas agora descobria que dependia completamente de uma mulher que havia ignorado para navegar em territórios internacionais. Há algo mais, disse Marina, sua expressão se tornando mais séria. Encontrei uma carta pessoal de Istvan nos documentos secundários. Ele menciona que tentou entrar em contato com a família brasileira várias vezes ao longo dos anos, mas nunca obteve resposta. Roberto franziu o sobrinho. Meus pais nunca mencionaram nenhum parente húngaro. Marina traduziu trechos da carta e gradualmente emergiu a história de um homem solitário que havia emigrado do Brasil para a Hungria nos anos 1970, construído uma fortuna considerável, mas nunca conseguido reconectar-se com a família que deixara para trás. Istvan havia deixado a herança especificamente para Roberto como uma ponte entre passado e futuro, uma tentativa póstuma de reunir uma família fragmentada. Ele escreveu que você era sua única esperança de que a família Mendes continuasse conectada às suas raízes europeias, traduziu Marina, e havia algo profundamente emocional na carta que fez até mesmo Roberto se sentir tocado por um tio que nunca conhecera. Na véspera da viagem para Budapeste, Roberto fez algo que surpreendeu a todos, incluindo ele mesmo. Convocou uma reunião geral de funcionários e pediu desculpas públicas pelo seu comportamento dos últimos anos. Eu passei anos me comportando como se fosse superior a vocês, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção genuína. Marina me mostrou que competência e inteligência não têm nada a ver com posição hierárquica ou uniforme de trabalho. Peço perdão a todos vocês. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Funcionários que haviam trabalhado ali por anos nunca haviam visto Roberto demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade ou autocrítica. Quando Marina e eu voltarmos de Budapeste, continuou ele, vamos implementar mudanças significativas na forma como esta empresa opera, começando com políticas de participação nos lucros e bolsas de estudo para filhos de funcionários. Patrícia olhou para Marina com uma expressão de puro choque. Em menos de uma semana, a faxineira invisível havia conseguido algo que anos de recursos humanos e consultores externos nunca haviam alcançado: uma transformação genuína na personalidade do patrão mais temido de Curitiba. Naquela noite, Marina chegou em casa carregando mais esperança do que havia sentido em 2 anos. Isabela a esperava com notícias igualmente emocionantes. Havia sido aprovada em primeiro lugar no simulado da UFPR para a medicina, confirmando que seus sonhos de se tornar médica não eram apenas fantasias românticas, mas metas alcançáveis. Mamãe, disse Isabela, abraçando Marina com lágrimas nos olhos. Eu consegui. Primeiro lugar em todas as matérias. Carlos, que havia chegado do trabalho apenas 1 hora antes, observava a cena com um sorriso cansado, mas genuinamente feliz. Minha filha vai ser médica, murmurou ele.
e minha esposa vai voltar a ser professora universitária. Ainda não sei se vou conseguir voltar à academia, disse Marina, sempre cautelosa com expectativas excessivas. Mas pela primeira vez em 2 anos, sinto que existe possibilidade real de mudança. Na manhã seguinte, Roberto e Marina embarcaram no voo para Budapeste, carregando pastas cheias de documentação legal e uma dinâmica completamente transformada entre eles. Roberto havia descoberto que respeitar Marina não apenas era moralmente correto, mas também praticamente necessário. E Marina havia redescoberto sua própria voz profissional, enterrada sob 2 anos de silêncio forçado. Durante o voo de 12 horas, eles revisaram estratégias legais, mas também conversaram sobre suas vidas de maneiras que teriam sido impossíveis apenas 1 semana antes. Roberto contou sobre sua própria infância difícil, filho de imigrantes pobres, que havia construído sua empresa do zero, mas se perdido no caminho, transformando insegurança em arrogância destrutiva. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que me humilhava quando eu era jovem, admitiu ele, olhando pelas nuvens através da janela do avião. É assustador como a gente pode se transformar naquilo que mais odeia. Marina o ouviu com a mesma atenção profissional que dedicava aos documentos húngaros, começando a entender que o homem cruel que ela havia conhecido era apenas uma versão distorcida de alguém que havia perdido o rumo em sua própria jornada de vida. Quando o avião aterrissou em Budapeste, eles estavam prestes a enfrentar não apenas procedimentos legais complexos, mas também a descobrir se a transformação que havia começado em Curitiba era forte o suficiente para resistir às pressões de um ambiente completamente novo e desafiador. A herança de Istvan Mendes estava esperando por eles, mas a verdadeira herança que estavam construindo era uma compreensão mútua que transcendia hierarquias corporativas e diferenças sociais, provando que dignidade humana e competência profissional existem independentemente de uniformes ou salários. Budapeste recebia Roberto e Marina com uma mistura de elegância arquitetônica e formalidade legal intimidante. O prédio do tribunal húngaro onde ocorreria a audiência final era uma estrutura imponente de pedra clara, com corredores ecoantes que faziam cada passo soar como batidas de tambor, anunciando um julgamento imperial. Marina movimentava-se pelo ambiente com uma confiança natural que surpreendeu até mesmo Roberto. Ela conversava fluentemente com oficiais húngaros, interpretava procedimentos complexos e navegava pela burocracia local como se tivesse nascido ali. Vê-la em ação fora do contexto de faxineira foi uma revelação adicional para Roberto. Esta era uma mulher verdadeiramente internacional, capaz de se adaptar e prosperar em qualquer ambiente intelectual. A estratégia é simples, explicou ela enquanto revisavam documentos na sala de espera. Precisamos provar não apenas parentesco biológico, mas também intenção genuína de Istvan em deixar a herança especificamente para você. Os contestantes estão alegando que você é um estranho oportunista. Então, nossa defesa deve demonstrar conexão familiar legítima. Roberto assentiu, ainda se maravilhando com a facilidade com que Marina transitava entre português e húngaro, traduzindo não apenas palavras, mas conceitos culturais complexos que ele jamais teria compreendido sozinho. Doutor Zoltán Kovács, o advogado dos contestantes, era um homem de 60 anos com a aparência de quem havia vencido muitas batalhas legais através de intimidação e conhecimento superior do sistema húngaro. Ele cumprimentou Roberto com frieza profissional, mas sua expressão mudou completamente quando Marina respondeu às suas perguntas jurídicas em húngaro perfeito, demonstrando conhecimento detalhado sobre leis de sucessão internacionais. Senhora Santos, disse ele em português hesitante, seus conhecimentos são impressionantes para uma brasileira. Doutor Kovács, respondeu Marina sem pestanejar, meus conhecimentos são impressionantes para qualquer pessoa, independentemente de nacionalidade. Roberto quase sorriu ao ver Marina lidar com a arrogância do advogado húngaro da mesma forma que havia lidado com sua própria arrogância 1 semana antes, com competência profissional inabalável e dignidade que não se deixava intimidar por preconceitos. Durante a audiência, o juiz Dr. Ferenc Szabó apresentou as contestações oficiais.
Esther Kovacs, a suposta companheira de Istvan, alegava direito à herança baseado em relacionamento de 10 anos. Os primos distantes apresentavam promessas verbais e testemunhas que juravam ter ouvido Istvan mencionar intenções de deixar propriedades para eles. Marina traduzia cada palavra com precisão cirúrgica, mas Roberto podia ver tensão crescente em seus ombros. Os contestantes tinham advogados agressivos e argumentos preparados especificamente para desqualificar reivindicações de parentes distantes estrangeiros. Foi então que Marina fez algo inesperado. Ela pediu permissão para apresentar evidência adicional que havia descoberto na documentação secundária. A carta pessoal inacabada de Istvan, onde ele expressava arrependimento profundo por ter perdido contato com a família brasileira e mencionava especificamente Roberto como minha única esperança de reconectar nosso sangue húngaro com nossas raízes sul-americanas. A carta foi um ponto de virada emocional na audiência. Istvan havia escrito sobre suas tentativas de localizar parentes brasileiros, suas frustrações com barreiras linguísticas e burocráticas e seu desejo de usar a herança como ponte entre duas culturas que ele amava igualmente. Meu tio tentou nos encontrar por décadas, disse Roberto através da tradução de Marina, sua voz carregada de emoção genuína que não podia ser fingida. Eu não sabia de sua existência, mas ele nunca parou de procurar por nós, doutor. Szabó leu a carta completa em voz alta, e até mesmo os contestantes pareceram tocados pela sinceridade emocional das palavras de Istvan. Esther Kovacs, em particular, começou a chorar silenciosamente ao ouvir descrições de como Istvan falava sobre família e legado. O procedimento de DNA confirmou o parentesco biológico, mas foi a evidência emocional da carta que realmente selou o caso. O juiz declarou que a intenção de Istvan era inequivocamente deixar a herança para Roberto, representando não apenas transferência de bens, mas reconexão familiar que Istvan havia desejado por toda a sua vida adulta. Senhor Mendes, disse Dr. Szabó através da tradução de Marina, você é oficialmente reconhecido como herdeiro legítimo de Istvan Mendes. Mas mais importante, você carrega agora a responsabilidade de honrar a memória de um homem que nunca perdeu esperança de reunir sua família. Roberto sentiu lágrimas em seus olhos pela primeira vez em décadas. Não apenas pelas implicações financeiras da herança, mas pela descoberta de que havia um tio que havia passado 40 anos tentando encontrá-lo, amando-o à distância, construindo uma fortuna com a esperança de um dia compartilhá-la com família que nem sequer sabia que ele existia. Durante a cerimônia de transferência oficial, algo extraordinário aconteceu. O governo húngaro ofereceu cidadania honorária tanto para Roberto quanto para Marina, reconhecendo suas competências linguísticas e contribuições para relações internacionais Brasil-Hungria. É extremamente raro, explicou um oficial consular. Mas suas habilidades de tradução e mediação cultural durante este processo foram exemplares. Vocês demonstraram excelência que merece reconhecimento oficial. Na viagem de volta para o Brasil, Roberto e Marina carregavam não apenas documentação da herança, mas certificados de cidadania dupla que representavam reconhecimento internacional de suas competências. Para Roberto, era validação de que havia encontrado forças pessoais que não sabia possuir. Para Marina, era confirmação de que suas habilidades profissionais tinham valor global, independentemente das circunstâncias que a haviam forçado a trabalhar como faxineira. Marina, disse Roberto durante o voo, eu quero que você saiba que esta experiência mudou fundamentalmente quem eu sou como pessoa. Não apenas porque você me ajudou a recuperar a herança, mas porque você me mostrou que eu estava vivendo uma versão terrível de mim mesmo. Marina o olhou com uma expressão pensativa. Roberto, transformação real não acontece da noite para o dia. O que importa é se você vai manter essas mudanças quando voltarmos para Curitiba e a vida voltar ao normal. A vida nunca vai voltar ao normal, respondeu ele com convicção. Eu não vou permitir. Quando chegaram ao aeroporto de Curitiba, encontraram Carlos e Isabela esperando por eles com expressões ansiosas. Marina abraçou sua família com lágrimas de alívio e felicidade, enquanto Roberto
Observava a cena com um sorrimento genuíno que seus funcionários jamais haviam visto. Conseguimos, disse Marina para Carlos e Isabela. Não apenas a herança, mas reconhecimento oficial internacional. E muito mais importante, conseguimos provar que competência e dignidade humana não dependem de posição social. Isabela abraçou a mãe com força. Mamãe, eu tenho uma notícia para você. Chegou a confirmação hoje. Fui aprovada em primeiro lugar geral no vestibular da UFPR para Medicina. O abraço familiar que se seguiu foi testemunha por Roberto, que sentiu um misto de alegria vicária e vergonha retrospectiva. Esta família havia lutado por anos para realizar sonhos que sua arrogância poderia ter destruído, mas que sua transformação agora poderia ajudar a construir. A herança húngara havia sido recuperada, mas a verdadeira herança que estavam construindo era uma compreensão de que valor humano transcende hierarquias sociais e que oportunidades extraordinárias podem surgir quando preconceitos são abandonados em favor de reconhecimento genuíno de competências e dignidade humana. Na segunda-feira seguinte, Roberto e Marina retornaram ao escritório não como patrão e faxineira, mas como parceiros em uma transformação que estava apenas começando. O primeiro dia de volta ao escritório em Curitiba foi um estudo em contrastes surreais. Roberto chegou às 8 da manhã, como sempre, mas sua postura era completamente diferente. Em vez de marchar pelos corredores como um general inspecionando tropas, ele caminhava com uma consciência nova sobre cada pessoa que encontrava, cumprimentando funcionários pelo nome e perguntando genuinamente sobre suas famílias. Marina chegou no mesmo horário de sempre, mas desta vez carregando uma pasta de documentos profissionais, em vez de equipamentos de limpeza. Roberto havia insistido que ela usasse a mesa de reuniões como escritório temporário, enquanto organizavam a nova estrutura do Departamento de Traduções e Relações Internacionais, que seria criado especificamente para ela. "Bom dia, doutora Santos", disse Patrícia, ainda se acostumando com a transformação radical dos últimos dias. Roberto pediu para avisá-la que a reunião de reestruturação da empresa será às 10 horas. O título Doutora Santos ecoou pelo escritório, e Marina pôde ver funcionários se virando para olhá-la com uma mistura de curiosidade e respeito crescente. Pessoas que haviam passado 2 anos ignorando completamente sua presença, agora a cumprimentavam com deferência genuína. Durante a reunião de reestruturação, Roberto apresentou mudanças que teriam sido impensáveis apenas 2 semanas antes. Participação nos lucros para todos os funcionários, bolsas de estudo integrais para filhos de funcionários cursarem universidade, políticas de promoção baseadas em competência demonstrada, não em aparências ou conexões pessoais. A empresa vai crescer internacionalmente, anunciou ele, e precisamos de uma equipe que reflita essa ambição. Marina vai liderar nosso novo departamento de relações internacionais, focando em expansão para mercados do leste europeu, onde temos oportunidades únicas. Os funcionários ouviram as mudanças com ceticismo cauteloso. Anos de regime autoritário haviam ensinado todos a desconfiar de promessas de melhorias vindas da gerência. Mas a presença de Marina na mesa de reuniões, ocupando posição de igualdade com Roberto, era evidência tangível de que algo fundamental havia mudado. "Doutora Santos", disse Fernando do departamento comercial, "você realmente vai ficar trabalhando aqui? Depois de tudo o que aconteceu?" Marina olhou ao redor da sala, vendo rostos de pessoas que haviam testemunhado sua humilhação diária durante 2 anos, e respondeu com a honestidade que havia caracterizado toda a sua transformação. "Sim, vou ficar, mas não como faxineira invisível tolerando desrespeito. Vou ficar como profissional qualificada, trabalhando em condições dignas, construindo algo significativo. E espero que vocês me avaliem pelo meu trabalho daqui para frente, não pelo uniforme que usei no passado." As semanas seguintes foram um período de adaptação intenso para todos. Marina contratou uma equipe de 5 pessoas para o departamento internacional, incluindo 2 tradutores especializados e uma analista de mercados europeus. Roberto investiu parte da herança húngara em reformas físicas do escritório, substituindo iluminação fluorescente fria por luz natural,
e criando espaços de trabalho humanizados com plantas e áreas de descanso. A mudança mais significativa, porém, era comportamental. Roberto havia se transformado de tirano corporativo em líder que realmente escutava seus funcionários. Quando surgiam conflitos ou problemas, ele buscava soluções colaborativas, em vez de simplesmente impor autoridade através de gritos e ameaças. "É assustador", comentou Patrícia com Marina durante um intervalo para café. "É como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Às vezes eu fico esperando que ele volte ao normal, sabe? Transformação real leva tempo para se consolidar", respondeu Marina, observando Roberto através da janela de vidro de sua sala, onde ele conversava pacientemente com um funcionário júnior sobre estratégias de marketing. "Mas eu acredito que a mudança é genuína." Ele confrontou sua própria arrogância de uma forma que foi genuinamente traumática para ele. A primeira prova real da transformação de Roberto veio 3 meses depois, quando a empresa enfrentou uma crise com um fornecedor internacional que ameaçava cancelar contratos importantes. O Roberto anterior teria explodido em ira, culpando funcionários e criando ambiente de terror no escritório. Em vez disso, ele reuniu a equipe, apresentou o problema honestamente e pediu sugestões colaborativas. Marina propôs usar seus contatos europeus para encontrar fornecedores alternativos, enquanto outros funcionários contribuíram com ideias criativas que nunca teriam ousado expressar no ambiente anterior. "Vamos resolver isso juntos", disse Roberto, e pela primeira vez em anos, seus funcionários acreditaram genuinamente que ele considerava todos eles como parceiros, não como subordinados descartáveis. A solução para a crise veio através de Marina, que usou suas conexões linguísticas para negociar diretamente com fornecedores húngaros e tchecos, expandindo a base de fornecimento da empresa e criando oportunidades comerciais que não existiam antes. Em 6 meses, a empresa havia dobrado sua receita internacional. Durante esse período, Isabela começou o primeiro ano de medicina na UFPR, financiada por uma bolsa integral que Roberto havia criado especificamente para filhos de funcionários. Carlos reduziu sua jornada de trabalho como motorista de aplicativo, finalmente conseguindo dormir 8 horas por noite pela primeira vez em 2 anos. "Mamãe", disse Isabela uma noite durante jantar em família, "eu mal posso acreditar como nossa vida mudou. Há 1 ano, estávamos lutando para pagar insulina e agora eu estou estudando medicina sem me preocupar com dinheiro." "A vida pode mudar muito rapidamente", respondeu Marina, "quando oportunidades encontram preparação. Eu estava preparada por anos, mas a oportunidade só apareceu quando Roberto foi forçado a confrontar seus próprios preconceitos." Carlos sorriu, levantando seu copo de suco em um brinde improvisado. Para transformações inesperadas e segundas chances que mudam vidas inteiras. 6 meses após o retorno de Budapeste, a empresa de Roberto havia se tornado estudo de caso em universidades de administração por suas políticas revolucionárias de recursos humanos. Outras empresas em Curitiba começaram a copiar suas práticas de participação nos lucros e promoção baseada em competência, criando uma onda de mudanças no ambiente corporativo da cidade. "Roberto", disse Marina, durante uma de suas reuniões semanais de planejamento estratégico, "você percebe que se tornou referência nacional em transformação de liderança empresarial?" Roberto riu, uma risada genuína e autoconsciente que seus funcionários estavam aprendendo a reconhecer. É irônico, não é? O homem que era conhecido como o pior patrão de Curitiba agora dá palestras sobre relações humanas no trabalho. "A ironia é que você sempre teve potencial para ser um líder excelente", respondeu Marina. "Você apenas precisava aprender a ver seus funcionários como seres humanos com competências e dignidade próprias, em vez de recursos descartáveis para explorar." A transformação havia se consolidado de tal forma que Roberto recebeu convite para escrever livro sobre liderança empresarial e mudança organizacional. Editoras ofereciam contratos substanciais, mas ele tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Marina. Doaria todos os direitos autorais para um fundo de bolsas de estudo que ele estava criando para filhos de funcionários de empresas em todo o Paraná.
Eu não quero lucrar com minha própria transformação, explicou ele. Quero que essa experiência ajude outras famílias a realizarem seus sonhos educacionais. Um ano após a aposta inicial que havia mudado tudo, Roberto organizou uma celebração especial no escritório. Marina havia sido promovida a diretora de Relações Internacionais, com salário que permitia não apenas estabilidade familiar, mas investimento nos sonhos médicos de Isabela e até mesmo planos para Carlos abrir sua própria empresa de transporte. Um ano atrás, disse Roberto durante seu discurso para todos os funcionários reunidos, eu fiz uma aposta cruel, pensando que estava humilhando alguém que considerava inferior. Marina aceitou essa aposta e me mostrou que eu estava humilhando apenas a mim mesmo. Ele olhou diretamente para Marina, que estava sentada na primeira fileira ao lado de Carlos e Isabela, todos vestidos elegantemente para a ocasião. Marina não apenas me ajudou a recuperar uma herança financeira, continuou ele. Ela me ajudou a descobrir uma herança muito mais valiosa. A capacidade de ver o valor humano que existe em cada pessoa, independentemente de posição social ou aparências. Os aplausos que se seguiram foram genuínos e calorosos, refletindo uma mudança cultural que havia transformado não apenas Roberto e Marina, mas toda a dinâmica do ambiente de trabalho. Quando a celebração terminou e todos foram para casa, Roberto ficou sozinho no escritório por alguns minutos, olhando ao redor dos espaços reformados, das plantas verdejantes, da iluminação natural que havia substituído a frieza fluorescente anterior. Ele pensou em Istvan, o tio húngaro que nunca conhecera, mas que havia inadvertidamente causado a transformação mais importante de sua vida. A herança financeira estava investida sabiamente e crescendo, mas a verdadeira herança era a lição de que competência extraordinária frequentemente se esconde nos lugares mais inesperados, esperando apenas por reconhecimento e oportunidade. Marina havia provado definitivamente que aparências enganam de forma espetacular, que dignidade humana supera hierarquias sociais e que uma única aposta aparentemente cruel pode desencadear revoluções pessoais e profissionais que mudam vidas, empresas e comunidades inteiras para sempre. A faxineira invisível havia se tornado a executiva mais respeitada da empresa. O patrão arrogante havia se transformado em líder humanitário e uma família que lutava para sobreviver agora prosperava com dignidade e oportunidades ilimitadas. 2 anos após a transformação inicial, as mudanças se consolidaram de formas que ninguém poderia ter previsto. A empresa de Roberto havia se tornado referência internacional em políticas de recursos humanos, recebendo visitas de delegações empresariais de outros países interessadas em estudar suas práticas revolucionárias. Marina dirigia um departamento de 15 pessoas, supervisionando operações em 7 países europeus. Sua expertise linguística havia aberto mercados que geravam milhões em receita adicional, provando que investir em talentos ocultos não era apenas moralmente correto, mas também extremamente lucrativo. Doutora Santos, disse o repórter da revista Exame durante uma entrevista para a matéria de capa sobre transformação empresarial. Qual foi o momento exato em que você soube que sua vida havia mudado permanentemente? Marina pensou por um momento, olhando através da janela de seu escritório no 23º andar, onde 2 anos antes ela limpava lixeiras invisível aos olhos de todos. Foi quando percebi que minha filha não precisava mais se preocupar se teria insulina no mês seguinte, respondeu ela. Quando Isabela pôde focar completamente em seus estudos de medicina, sem carregar o peso de nossa situação financeira. Esse foi o momento em que soube que a transformação era real e permanente. Isabela estava no 2º ano de medicina na UFPR, mantendo notas exemplares e já participando de projetos de pesquisa sobre diabetes que potencialmente ajudariam milhares de pessoas na mesma situação que ela havia enfrentado. Carlos havia aberto sua empresa de transporte executivo, contratando outros motoristas e construindo uma operação próspera que atendia executivos e turistas em Curitiba. A ironia, disse Roberto durante a mesma entrevista, é que eu passei anos procurando formas de expandir internacionalmente, gastando fortunas com consultorias especializadas, quando a solução estava literalmente limpando o chão ao meu redor. Marina
Tinha exatamente as competências que eu precisava, mas minha arrogância me impediu de ver. A história de Roberto e Marina havia se tornado lenda corporativa no Brasil. Escolas de administração usavam seu caso como exemplo de como preconceitos podem cegar líderes para talentos excepcionais e como transformação genuína requer humildade para reconhecer erros fundamentais. 3 anos após a aposta inicial, Roberto recebeu convite para palestrar na Universidade Harvard sobre liderança transformacional. Standing ovation de 500 estudantes de MBA, quando ele contou como uma faxineira havia se tornado sua sócia mais valiosa. A lição mais importante, disse ele para a audiência de Harvard, é que competência extraordinária não usa uniforme específico. Ela pode estar servindo café, limpando escritórios ou dirigindo táxi. Nossa responsabilidade como líderes é criar ambientes onde essas competências possam se revelar e prosperar. Marina acompanhou Roberto para Harvard como copalestrante, apresentando a perspectiva de alguém que havia experimentado discriminação sistemática antes de encontrar reconhecimento. Sua apresentação sobre dignidade profissional em face da adversidade recebeu standing ovation ainda mais longa que a de Roberto. Vocês vão se formar e assumir posições de liderança em empresas ao redor do mundo, disse ela para os estudantes. Lembrem-se de que a pessoa mais competente de sua organização pode ser exatamente aquela que vocês estão ignorando. Pode ser a recepcionista que fala 4 idiomas, o segurança que tem MBA ou a faxineira que é doutora em linguística. Após a palestra, dezenas de estudantes se aproximaram para fazer perguntas e pedir conselhos. Muitos contaram histórias de familiares ou conhecidos que haviam enfrentado situações similares. Profissionais qualificados forçados a aceitar trabalhos muito abaixo de suas competências por circunstâncias econômicas ou discriminação social. O que vocês fizeram, disse uma estudante brasileira em Harvard com lágrimas nos olhos, dá esperança para milhões de pessoas que estão lutando para serem vistas e reconhecidas pelo que realmente são capazes de fazer. De volta ao Brasil, Roberto e Marina implementaram um programa nacional de identificação de talentos ocultos em parceria com o Ministério do Trabalho. O programa oferecia testes de competência gratuitos para trabalhadores em posições operacionais, ajudando empresas a descobrir funcionários com qualificações superiores às suas funções atuais. Em um ano, reportou Marina ao Ministério, identificamos mais de 1.000 casos de profissionais qualificados trabalhando em posições inadequadas. Engenheiros trabalhando como seguranças, professores universitários trabalhando como vendedores, médicos estrangeiros trabalhando como atendentes. O desperdício de talento humano no Brasil é assustador. O programa se tornou política pública nacional, com empresas recebendo incentivos fiscais para promover funcionários baseado em competências demonstradas, em vez de formação formal ou aparências sociais. 5 anos após a transformação inicial, Isabela se formou em medicina com honras acadêmicas e foi aceita para residência em endocrinologia no Hospital das Clínicas de São Paulo. Sua tese de formatura sobre impacto socioeconômico do diabetes tipo 1 em famílias brasileiras foi publicada em revista médica internacional. Mamãe, disse ela durante a formatura, abraçando Marina com lágrimas de alegria, eu dedico este diploma não apenas a você, mas a todas as mães que sacrificam suas próprias carreiras para manter seus filhos vivos e sonhando. Carlos havia expandido sua empresa de transporte para incluir turismo cultural em Curitiba, oferecendo passeios especializados que destacavam a história de imigração europeia na cidade. Seus tours se tornaram popular entre turistas internacionais, especialmente húngaros que visitavam o Brasil, interessados na história de István Mendes. É engraçado, comentou Carlos durante jantar em família, como uma herança húngara, que nem sabíamos que existia, acabou conectando nossa família não apenas com prosperidade financeira, mas com nossa própria história cultural. A empresa de Roberto havia se tornado multinacional, com escritórios em Budapeste, Praga e Varsóvia. Marina supervisionava todas as operações internacionais, viajando regularmente pela Europa
e mantendo relacionamentos comerciais que geravam dezenas de milhões em receita anual. Doutora Santos, disse o embaixador brasileiro na Hungria durante uma recepção oficial em Budapeste, a senhora se tornou uma das brasileiras mais respeitadas na Europa Oriental. Sua competência linguística e sensibilidade cultural abriram portas que diplomatas levaram décadas para construir. Roberto, que estava presente na recepção como convidado especial, observava Marina conversando fluentemente com diplomatas húngaros, tchecos e poloneses, pensando em como havia quase perdido tudo por não conseguir reconhecer o tesouro que trabalhava silenciosamente ao seu lado por 2 anos. 10 anos após a aposta inicial, Roberto escreveu suas memórias em livro que se tornou best-seller internacional. A Faxineira que Mudou Minha Vida, uma história sobre humildade, transformação e o verdadeiro valor humano, foi traduzido para 20 idiomas e se tornou leitura obrigatória em escolas de administração ao redor do mundo. Todos os lucros do livro foram destinados para o Fundo Istvan Mendes de Educação, que havia concedido bolsas universitárias para mais de 10.000 estudantes brasileiros, filhos de trabalhadores em posições operacionais. A maior herança que Istvan deixou, escreveu Roberto no epílogo do livro, não foram os 15 milhões de euros, mas a lição de que família verdadeira se forma quando reconhecemos o valor humano que existe em cada pessoa, independentemente de aparências ou posições sociais. Marina escreveu o prefácio do livro, refletindo sobre a jornada de transformação que havia mudado não apenas suas vidas, mas criado ondas de mudança que afetaram milhares de outras famílias. Esta história prova, escreveu ela, que competência extraordinária existe em todos os lugares, esperando apenas por oportunidade e reconhecimento. A pergunta não é se talentos excepcionais existem ao nosso redor, mas se temos humildade e sabedoria para reconhecê-los e cultivá-los. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Roberto e Marina tenha tocado seu coração e mostrado como transformações extraordinárias podem surgir dos lugares mais inesperados. Se você gostou dessa narrativa emocionante sobre dignidade, segundas chances e o verdadeiro valor humano, não se esqueça de deixar um gostei no vídeo e se inscrever no nosso canal. Todos os dias trazemos histórias inspiradoras que mostram como a vida pode mudar completamente quando aprendemos a ver além das aparências. Queremos muito saber sua opinião. O que você achou da transformação do Roberto? Já viveu ou presenciou situações similares? Conte para nós nos comentários. Adoramos ler suas experiências e reflexões. Amanhã voltamos com mais uma história que vai emocionar e inspirar você. Até lá!